Imagine que você está flutuando no vácuo silencioso do espaço. Diante de seus olhos, uma esfera colossal preenche todo o seu campo de visão. Não é uma pintura em aquarela ganhando vida, embora suas faixas de terracota, branco e bege pareçam pinceladas divinas em movimento constante. É Júpiter, o rei dos planetas. Uma entidade gasosa tão massiva que poderia engolir 1.300 terras e ainda sobraria espaço. Para a ciência, este gigante gasoso é, em grande parte, um mistério impenetrável. Mas e se a curiosidade humana superasse o instinto de sobrevivência? E se você decidisse não apenas observar, mas pular diretamente para dentro dele? Ou deveríamos dizer, através dele? Afinal, Júpiter não tem uma superfície sólida como a Terra ou Marte. É um abismo aparentemente infinito de atmosfera, tempestades e pressões esmagadoras. Você cairia direto até o outro lado? O que seus olhos veriam enquanto a luz do Sol desaparece? E mais importante, o que você sentiria antes que o inevitável acontecesse? Hoje, no Universo 57, vamos simular essa jornada impossível. Prepare-se para cair no maior abismo do Sistema Solar. Antes de darmos esse salto de fé em direção ao gigante, já se inscreva aqui no canal Universo 57 e ative o sino das notificações. Nós exploramos os mistérios do cosmos toda semana e você não vai querer perder a próxima viagem. Agora, respire fundo, porque o ar vai acabar em breve. Se você tentasse pular em Júpiter usando um traje espacial padrão da NASA, sinto informar, mas a viagem acabaria muito antes de começar. O perigo em Júpiter não começa nas nuvens, ele começa muito, muito antes. A cerca de 300 mil quilômetros do planeta, você encontraria a magnetosfera de Júpiter. Este é um campo magnético tão absurdamente poderoso que atua como um acelerador de partículas natural, criando cinturões de radiação letais. A radiação penetraria seu traje comum instantaneamente, fritando seus circuitos e destruindo suas células. Seria um fim rápido, porém anticlimático para nossa experiência. Então, para fins desta simulação científica, vamos lhe dar um traje hipotético, indestrutível, capaz de suportar radiação extrema e pressões infinitas. Agora sim, a verdadeira queda começa. Ao se aproximar da atmosfera superior, a primeira coisa que você notaria é a gravidade. A gravidade de Júpiter é cerca de 2,4 vezes mais forte que a da Terra. Isso significa que você estaria caindo muito, muito rápido. Você atingiria o topo da atmosfera a quase 180 mil quilômetros por hora. O atrito seria insano. Se você olhasse para cima, ainda conseguiria ver o Sol, mas ele pareceria apenas um ponto brilhante e distante, incapaz de lhe fornecer calor. Na verdade, o frio seria o seu primeiro inimigo físico. A cerca de 250 quilômetros de profundidade, você atingiria a primeira camada de nuvens reais, compostas majoritariamente de cristais de amônia. A temperatura aqui despenca para 150 graus Celsius negativos. Mas o frio é apenas um detalhe. Prepare-se para a turbulência mais violenta da sua vida. As nuvens de Júpiter não flutuam calmamente. Elas são chicoteadas por ventos que sopram a quase 500 km por hora. Você se sentiria dentro de um liquidificador cósmico, girando sem controle em um tornado colorido e gigantesco. E há um motivo para essa violência. Júpiter é o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar. Um dia inteiro lá dura menos de 10 horas terrestres. Essa rotação frenética achata o planeta nos polos e cria as tempestades que duram séculos. Você estaria caindo no meio do caos absoluto. Vamos descer mais 120 quilômetros. Parabéns. Você acaba de atingir um marco histórico. Esta é a profundidade máxima que qualquer objeto feito pelo ser humano já alcançou dentro do gigante gasoso. Em 1995, a sonda Galileu da NASA corajosamente mergulhou na atmosfera de Júpiter. Ela sobreviveu por apenas 58 minutos antes de ser esmagada pela pressão atmosférica e vaporizada pelo calor. Mas lembre-se, você está com nosso traje indestrutível do Universo 57, então você continua descendo. E é aqui que as coisas começam a ficar assustadoras de verdade. Se você está gostando dessa viagem aterrorizante, já deixa o seu like no vídeo.
Isso ajuda o Universo 57 a continuar trazendo conteúdo de qualidade e nos mostra que vocês gostam desse tipo de simulação extrema. À medida que você desce, a luz do sol desaparece completamente. O céu acima de você se fecha. Agora, você está caindo em uma escuridão perpétua. Mas não é um escuro vazio. Ao seu redor, tempestades de raios iluminam as nuvens de dentro para fora. Esses relâmpagos são centenas de vezes mais poderosos que os da Terra, criando clarões gigantes em meio ao breu. A temperatura, curiosamente, começa a subir drasticamente. O frio congelante da amônia fica para trás e o calor começa a se tornar opressivo. Mas o calor não é nada comparado à pressão. Neste ponto, a pressão que você sente é mais de 1000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar na Terra. É como ter um carro empilhado em cada centímetro quadrado do seu corpo. Sem o nosso traje mágico, você teria sido esmagado instantaneamente, transformado em uma massa irreconhecível. Você já está caindo há cerca de 12 horas. A sensação de isolamento começa a bater. Talvez você queira usar o rádio para chamar a Terra, dizer que está vivo. Esqueça. Isso é impossível dentro de Júpiter. A atmosfera densa e carregada absorve as ondas de rádio. Ninguém pode ouvir você. Você está mais isolado do que qualquer ser humano jamais esteve na história. Você é apenas um grão de poeira caindo em um oceano de gás. E por falar em oceano, a física começa a ficar estranha aqui. Conforme você atinge as camadas internas, não há um momento exato em que você bate na água como em uma piscina. A atmosfera simplesmente fica mais e mais densa até que o gás se torna algo que os cientistas chamam de fluido supercrítico. Não é bem gás, não é bem líquido. É uma sopa densa e quente de hidrogênio e hélio. Você não está mais caindo no ar. Você está nadando através de uma substância espessa e brilhante. A temperatura continua subindo, ultrapassando os milhares de graus. Mas o pior, ou o mais fascinante, ainda está por vir. Ao mergulhar milhares de quilômetros nessa sopa, a pressão atinge níveis que desafiam a imaginação. Cerca de 2 milhões de vezes a pressão da Terra. Aqui, a química como conhecemos muda. O hidrogênio é comprimido com tanta força que seus elétrons são arrancados dos átomos. O gás se transforma em metal. Você entra em um oceano de hidrogênio metálico. É uma substância densa, líquida e condutora de eletricidade. É este oceano de metal líquido girando que gera o poderoso campo magnético que quase matou você lá no começo da viagem. Neste ponto, a temperatura ao seu redor é equivalente à superfície do Sol. Você está brilhando, incandescente, caindo através de um metal líquido que não existe naturalmente na Terra. A resistência é imensa. A flutuabilidade tentaria te empurrar para cima, mas a gravidade te puxa para baixo. Se você conseguisse continuar descendo por mais milhares de quilômetros, talvez, apenas talvez, você encontrasse o núcleo. Os cientistas ainda debatem sobre o que é o núcleo de Júpiter. Alguns dizem que é um núcleo sólido de rocha e gelo, com 10 a 20 vezes a massa da Terra. Outros acreditam que o núcleo se dissolveu ao longo de bilhões de anos, misturando-se com o hidrogênio metálico acima, criando uma região central lamacenta e difusa. Se houver uma superfície sólida lá embaixo, a pressão seria inimaginável. E a temperatura poderia chegar a 35 mil graus Celsius. Se você chegasse lá, ficaria preso para sempre. A pressão atmosférica de todo o planeta estaria sobre seus ombros. Você se tornaria parte de Júpiter. Uma pequena relíquia preservada no coração do sistema solar, esmagada e aquecida pela eternidade. Não seria uma viagem com volta, não haveria resgate. Cair em Júpiter é uma passagem só de ida para se tornar parte do planeta. Talvez devêssemos deixar este gigante como um belo mistério visual em nossos telescópios, admirando sua beleza mortal de uma distância segura. A complexidade de suas camadas, a violência de seus ventos e a estranheza de sua física interna nos lembram o quão hostil e maravilhoso o universo pode ser. E você? Teria coragem de embarcar em uma missão apenas de ida para ver o interior de um gigante gasoso ou prefere ficar com os pés plantados na Terra? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês.
Se você curtiu essa viagem alucinante, não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora astronomia. O Universo 57 fica por aqui, mas o cosmos é vasto e cheio de mistérios esperando por nós. Até a próxima exploração.